Olá, bom dia pessoal. Eu queria falar um pouco sobre vetores. Talvez seja um dos assuntos mais importantes, né, da base, né? Então, primeiro, pessoal, eu queria falar sobre uma coisa. Às vezes a física fala assim, grandeza escalar. Então, grandeza escalar, tá? Então, isso basicamente é um número, né? Então, sei lá, você fala 5 graus Celsius. Isso aqui já define a grandeza por si só, né? É um número, né? Então, 5 graus Celsius, a gente não fica falando muito esquerda, direita, né? Para cima, para baixo. A gente fala que tá 5 graus Celsius. E aí vem o tópico de hoje, que é a grandeza vetorial. E aí, pessoal, a grandeza vetorial, ela tem outras coisas além do número, né? Que a gente chama. A gente tem, né, o número, que a gente chama de módulo, né, geralmente, né? Então nós temos a direção e o sentido, tá? Então o vetor, ele pode ser representado por uma seta, né, conforme desenho aí. Só que você precisa falar para onde é o vetor, né? Então assim, a grandeza vetorial, ela é muito usada dentro da física, né? Então é de fundamental importância que a gente entenda. Então, por exemplo, a gente vai encontrar muitos nos livros de física essa nomenclatura, o Azinho, por exemplo, né? Uma anotação, né? Essa anotação manuscrita aí a gente pode encontrar. Às vezes nós temos um vetor de deslocamento do ponto P1 até um ponto P2, tá? E aí nós temos, né, o deslocamento falando de um lado para o outro. E aí nós temos essa representação, né? Às vezes aqui é o vetor A, né? E aí, pessoal, toda vez que eu falar de vetor, grandeza vetorial, a gente vai encontrar, a física tem uma série de grandezas, né, que são estudadas, que são vetoriais e não escalar. Então é importante saber isso, né, com certo domínio, né? Então o vetor pode ser representado dessa forma. Então assim, nós temos que entender, né, que às vezes nós temos o vetor igual, só que no sentido oposto. Então às vezes é o mesmo vetor, só que no sentido oposto. Então às vezes aqui a gente chama de B, por exemplo. Nesse caso aqui, o B pode ser igual a menos A, como nessa situação aqui, né? Que eu boto P2, aqui é o P1. Então pode ser que a gente encontre igualdades, entretanto com sentidos opostos, né? Então é importante a gente verificar isso, né? Grandeza vetorial. Quando a gente vai falando, né? Continua falando de vetor, a gente tem uma coisa muito importante, né? Que é a representação, que é importante saber, que é o módulo do vetor, tá? Então aqui, às vezes ele pode representar por essa forma. E aí a gente vai determinar se às vezes vai somar para chegar no módulo ou não, né? Por exemplo, se eu falo aqui de uma soma vetorial, então vamos lá que eu tenho o vetor A e o vetor B, né? E aí qual é a soma vetorial? Qual é o resultante desses dois vetores? A soma vetorial. Então por lá tem um vetor C que é formado do vetor A mais o vetor B. E aí, pessoal, eu tenho que ter cuidado, né? Porque a soma vetorial, ela é um pouco diferente. Então vamos supor que nós temos essa situação aqui, né? Aqui é o vetor A, aqui é o vetor B, e resultante vai ser o vetor C. Então o vetor C aqui é formado do vetor A mais o vetor B, tá? Então é importante saber usar os vetores, saber somar os vetores, né? Então ter essa noção, né, de que nós temos várias formas de fazer isso, né? Então às vezes eu tenho aqui o vetor A, aqui o vetor B, a soma do vetor é um vetor único aqui, que é o vetor C, né, que é o resultante deles, tá? Então a gente pode encontrar situações assim. Então o vetor, a grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido, tá? Então isso é importante, pessoal, porque quando a gente está calculando grandezas, a gente tem essa necessidade se for vetorial. Claro que eu vou mostrar ao longo do curso de física completo, né, que vai do mecânica 1 até o mecânica, vai do física 1 até o física 4, que é mecânica 1 até a física moderna, né, tanto para o nível superior como o nível médio. Acho que isso aqui vai servir. Então eu vou apresentar as principais coisas. Claro que quando a gente trabalha com exercício, fica mais fácil detectar, né, o uso dessas coisas, mas eu estou trazendo os conceitos básicos que são importantes saber, né? Outra coisa também que pode ter, também no questão quando fala de vetor, pode ser componentes de vetores. Então, por exemplo, nós temos aqui às vezes um vetor
A, que ele é formado pela componente do vetor A em x mais a componente em y. Então aqui a gente está trabalhando em duas dimensões. Então, por exemplo, né, eu vou só colocar um exemplo para vocês aqui. Depois eu vou fazer questões e vou naturalmente explicar isso de forma mais detalhada. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, que é o eixo y, que é o eixo x, e aqui nós temos nosso vetor y, né? E aqui nós temos o vetor y e aqui nós temos nosso vetor x, por exemplo. E aí nós temos aqui a soma vetorial, né, que é nosso vetor A, né? E, geralmente ele tem um ângulo atrelado a ele, né, em duas dimensões, mas é importante saber isso, pessoal, porque quando a gente for calcular, né, forças, né, lá na frente, a gente vai precisar decompor muito força, então é importante saber isso. E aí nós temos aqui, né, se a gente for olhar aqui, imaginar aqui um triângulo, né, com esse ângulo aqui. Então, se aqui é seno, esse aqui é o adjacente, né, desse ângulo, aqui é o oposto. Então, por exemplo, o AY é oposto, então AY pode ser, então meu AY aqui, ele pode ser o módulo de A, que é esse Azão aqui, que é nosso vetor resultante, vezes o seno desse ângulo. E a mesma coisa o X aqui, que ele é adjacente, então AX pode ser o A cosseno desse ângulo, tá? Então, isso quando a gente for calcular, for fazer essas decomposições, isso aqui é importante dominar, porque quando a gente for calcular vetores e forças, nós vamos encontrar isso aí, tá? Outra coisa, pessoal, geralmente a gente também consegue achar o módulo desse cara, né? Geralmente é usado a hipotenusa e os catetos, né? Então a gente sabe que isso aqui também é verdade, tá? Esse detalhe é importante, né? Porque às vezes quando precisa se calcular o módulo de um resultante e tal, a gente vai fazer muito isso, né? Então, quando eu for trazer exemplos, né, a gente vai ficar mais fácil, mas é importante entender que às vezes você precisa decompor o vetor, tá? E isso vai ser de fundamental importância para a evolução dentro do conceito da física, né? E também pode ter vários vetores, pode ser um vetor 1, o vetor 2, o vetor 3, o vetor 4, até formar o vetor resultante, né? Então aqui às vezes tem 1, 2, 3, 4, e esse aqui é o resultante, né? Então formado pela soma dos 4 vetores. Então são várias configurações, e naturalmente eu vou trazer essas informações aí, né? Eu acho que vai ficar mais claro no exercício. Outra coisa que eu gostaria de trazer é sobre a questão de vetor unitário, né? Que ele possui módulo, né? O vetor unitário, que é importante ele dentro da física. O módulo dele, né? O módulo desse vetor unitário é igual a 1, tá? Então ele representando aqui, geralmente na coordenada y e x, na coordenada y ele é representado por j, chapéuzinho, e aqui i, chapéu, né? Então, o que é isso, professor? Eu estou falando que ele é um vetor que às vezes quando eu falo y e j, pessoal, é interessante saber que isso está dizendo em qual coordenada ele está. Por exemplo, se eu tenho essa coordenada x aqui, né, que é o vetor que eu estou dizendo que é x, ele pode ser representado assim também, ó. Ele é ax e chapéuzinho aqui, geralmente. Isso para dizer que ele está na coordenada x, tá? E o vetor y também, né, pode ser representado assim, né, na j. Isso, pessoal, é muito importante, porque quando a gente for calcular a questão do produto vetorial, que geralmente é um pouco de geometria, álgebra linear, geometria analítica, a gente precisa fazer esse produto vetorial, produto escalar, e a gente precisa, principalmente no produto vetorial, entender essas grandezas aí, né? E esses vetores unitários são fundamentais para a gente, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um sistema tridimensional, vou tentar adicionar aqui mais uma coordenada. Então, aqui eu vou botar aqui y, que é nosso j. Eu vou colocar como os livros colocam aqui, o j, chapéu, né? Que é o x e chapéu, e aqui o nosso z, né? No sistema 3D, nós temos aqui, né, o nosso casinho, que é a direção x, y, z. Então, às vezes, nós temos forças, né? A força resultante é uma força que é dada na direção x, na direção x, na direção y e na direção z, tá? Então, às vezes, são 3 vetores que estão trabalhando ali no sistema que a gente conhece como um sistema de 3D. Aqui é um sistema em 2D, né? Como a gente comentou, duas coordenadas x e y, que já está no sistema espacial. Então, nós iremos calcular grandezas, né? E é importante, por exemplo, uma anotação que é muito importante. Por exemplo, se eu falar que esse vetor A,
ele é assim, ó. Ele é 3i mais 5j menos 2k. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo que esse camarada aqui é um vetor que ele tem coordenada em x, y e z com esse número aí, com esse módulo, tá? Então é importante, porque quando eu for desenhar isso, se for calcular, fazer esses exemplos depois, nós iremos chegar, né, nessas conclusões, e toda vez, e essa notação aqui é fundamental para você entender, né, o que a gente vai fazer daqui para frente, beleza? Então, de forma geral, eu vou colocar aqui um vetor em 3 dimensões, tá? Claro que ele pode ter só 2, mas se ele tiver 3 dimensões, geralmente ele é representado assim, ó. Eu vou botar aqui AYJ mais AZ, chapéuzinho AZ, né? E o Kzinho, tá? Então aqui ele representa o vetor A em 3 dimensões. Claro, se não tiver Z, só tem só essas duas partes aqui, né? Mas aqui é o caso genérico, a gente trabalha em 3 dimensões geralmente, tá? Então na próxima aula, na próxima explicação, fazendo um conceito, eu vou trazer mais um conceito de vetores, que aí vai ser o produto, como fazer produto escalar, produto vetorial, que faz parte da evolução da física. Espero ter ajudado. Um abraço, pessoal.